E aí, pessoal, iniciando ou, na realidade, continuando, né? Mais uma parte do assunto eletricidade, né, Décio? Justamente. Nós falamos aí de eletrostática, na verdade, nós estamos começando agora entrando na eletrodinâmica, né? Isso. Onde nós vamos mostrar que a eletrostática seria o quê? Tudo parado, né? Isso. Potencial, campo elétrico, claro que a carga coloca movimento com a força e tudo, mas agora vamos falar como que esses elétrons em movimento, dinamismo, né? Dinâmica, né? Nós vimos lá no primeiro ano, que é cinemática, que é dinâmica. Então, agora começa, na verdade, uma outra parte chamada eletrodinâmica. E aí, hoje a nossa aula é sobre corrente elétrica. Justamente o movimento desses elétrons livres em um condutor, né, Mac? Isso, aí a pessoa pensa, então quer dizer que aquela energia que está lá na usina chega de uma vez ali, o elétron que está lá chega. Não, o movimento dos elétrons ele é devagar, né, por minuto. Porém, o que é gerado instantaneamente, quase próximo à velocidade é o campo elétrico, né? Ele vai orientar, você vai fazer o quê? Você vai criar um campo elétrico dentro do fio. E essa energia toda faz o quê? Ela está praticamente ali no próprio fio, que são os elétrons que vão se mover, e é muito pouco, não é tanto, né? Alguns centímetros por minuto que o elétron se move. E por um elétron que é muito, muito, muito pequeno, é uma distância muito grande. Como nós falamos de fusão, em 1 metro cúbico d'água, você vai poder gerar muita energia. Então, é quando você consegue tirar toda a energia daquelas partículas ali. Mas, como eu estou falando, o movimento dos elétrons é no fio, só que o que faz isso acontecer é o campo elétrico que ordena a direção que ele vai se mover. Porém, nós sabemos que é uma corrente alternada, né? Alternada e contínua, de bateria contínua e alternada da rua. A gente vai falar sobre isso. Então, vamos lá, começando. Iniciando, então. Corrente elétrica, né? Vamos falar do conceito. Então, deixa eu só colocar aqui o pincelzinho. Conceito, efeito e tipos de corrente elétrica, acabei de falar, né? Corrente alternada e contínua. Intensidade da corrente elétrica. Intensidade você já sabe que é um valor, né? 10, 15, 0,2. Efeitos fisiológicos, o que seria isso? Pega um choque. Como que ele vai afetar o corpo, pode ser do ser humano, do animal, do que seja. Pilhas secas e a lei de Ampère. Então vamos lá, habilidade, reconhecer as características da corrente elétrica, que eu acabei de falar, né? Que percorre um condutor, como ela é criada, o campo elétrico, é instantâneo e tudo mais. Bom, o conceito aí de corrente elétrica, né? Em física, corrente elétrica é o movimento ordenado de partículas portadoras de carga elétrica. Se o movimento for de maneira ordenada dessas partículas, que são portadores de carga elétrica positiva ou negativa, na verdade nós falamos da negativa quando é alternada. Na contínua podemos falar até de semicondutores, vamos falar de íons, né? Então em física nós chamamos isso de corrente elétrica. Microscopicamente, as cargas livres estão em movimento aleatório, em razão da agitação térmica. No entanto, se aplicarmos um campo elétrico na região dessas cargas, é possível observar que elas passam a ter movimento ordenado. E é aí que nós teremos a nossa corrente elétrica. Esse movimento se chama movimento de deriva de cargas livres. Ok? Exatamente. Então, foi isso que foi falado. Então, pessoal, olha só, como nós falamos, as partículas, elas já estão lá, né, Décio? Então, justamente. O que acontece? O problema é que ela se move em todas as direções, se choca em uma, se choca na outra, e ela acaba não se movendo bem. Mas, a partir do momento que você ordena, o que ela vai fazer? Ela vai começar a ir em uma direção. Vamos olhar a animação aqui. O que ordena isso é o campo elétrico, né? Isso, o campo elétrico. Vamos lá olhar a nossa animação? Então, olha só, aqui você pensa que são 2 fios. O de baixo está desordenado, os elétrons livres, né, que tem vários átomos, mas os elétrons estão livres. Eles estão se movendo em todas as direções. Observar aqui embaixo, essa parte de baixo. Está se movendo. Então, o que acontece? O elétron acaba ficando preso ali, né? Vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Quando você faz o quê? Passa ali uma ordem. O que é isso? Ordenar. Então, eu vou ter uma diferença de potencial. Aí sim, eu consigo. O campo elétrico ele vai ordenar e essas partículas começam a se mover exatamente na direção do campo elétrico. No mesmo sentido. Isso. Aí nós vamos falar de corrente real e também a corrente
convencional. Né? É o sentido só, na verdade, né? Então aí, ó, mostrando, se você não tem nada, tá parado. Cheguei aqui uma pilha, por exemplo, né? E nem pode botar a pilha errada, que senão não tem diferença de potencial, né? Então tem que ter diferença de potencial. Gerou o campo elétrico e a partir daí as cargas começam a se mover. Então aí é um movimento. O nome disso é corrente elétrica. É que eu falo, corrente elétrica, o elétron correndo, né? Se movimentando. Então, eu falo que português aqui a gente usa muito, né? A própria palavra está falando o que está acontecendo. Bom, então, vamos lá. Efeitos e tipos de corrente elétrica. A passagem da corrente elétrica por um condutor pode provocar diferentes efeitos. Ah, mas o que é um condutor? Aí você tem que pensar, por onde passa a corrente elétrica é um condutor. Pode ser vivo, morto, né? Morto que eu falo vivo, não vivo, né? Que variam de acordo com a natureza do condutor. A intensidade da corrente elétrica que o percorre, né? Os principais efeitos são efeito térmico, aquecimento, efeito químico, aí é uma mutação, vai ocorrer alguma mudança, né, de ionização elemento. Também que nós temos, né? Isso. Efeito magnético e efeito fisiológico. O fisiológico é o que acontece no corpo. Pode acontecer efeito térmico? Pode, queimadura. Aí, queimaduras internas, não internas, tudo mais. Mas o nosso corpo é fisiológico. Nós utilizamos corrente elétrica no corpo, né? São impulsos, né? Para poder movimentar. Na coluna vertebral mesmo, né? Isso. E o efeito térmico? Olha, o efeito térmico também é chamado de efeito Joule, porque Joule é o nome de um cientista. Que estudou esse fenômeno. E foi ele que estudou esse fenômeno. E aí, em homenagem a ele, colocou esse nome de efeito Joule. Surge dos inúmeros choques dos elétrons de um condutor quando ele é percorrido por uma corrente elétrica. Então, quando os átomos recebem energia, eles passam a vibrar com mais intensidade. E quanto maior a vibração, maior é a temperatura deste condutor. O aumento de temperatura é observado com o aquecimento do condutor. Esse efeito é aplicado nos aquecedores em geral, como chuveiros elétricos. Isso. Aí a pessoa pode pensar, como assim? Pessoal, olha só, lá no segundo ano nós mostramos o seguinte. Por exemplo, eu estou no estúdio, o estúdio está um pouquinho frio. Começa a ficar frio a mão. O aluno na sala de aula, dependendo do ar-condicionado, está top, está gelando bem, ou ele está bem embaixo ali onde cai aquele ar frio, né? Eu sou Mac mesmo. Isso, eu estou me tremendo. O que acontece? Como que eu posso aquecer? Só com uma fogueira e tal. Nós ensinamos o quê? Se você aumentar a agitação das partículas da sua mão, fazendo o quê? Atrito. Mas olha aí, atrito. É um efeito térmico. Pode ver que esquenta. Eu estou aquecendo. O problema é que aqui não é a agitação dessa forma. É o quê? É o choque entre as partículas. Tanto é que se você começar a bater a mão uma na outra, ou bater muito forte, você vai sentir aquela queimação e vai começar a aquecer. Quanto mais você bater, mais quente vai ficar. Então, essa é a ideia. O elétron começa a bater na parede do condutor, em outros elétrons, em outros átomos, e vai se chocando na estrutura, né, que tem ali. Quanto mais ele bate, mais aquece. Tanto é que no fio lá do chuveiro, se você olhar, é um fio bem fino. Por quê? Tem que ter pouca passagem exatamente para ele se chocar e aquecer muito. Aqueles de lâmpadas halógenas, vamos colocar assim, também tem que ter isso, tem que aquecer. Se você aumentar, você vai facilitar a passagem e vai ter menos choque. Logo vai aquecer menos. O próprio celular dele, quanto muito tempo usando, vai ver que esquenta o próprio celular. Exatamente. Ele vai esquentando. Porque quanto vai passando, vai usando muito. E esse esquentar é o efeito Joule que nós falamos. E ele não é bom. Você pode ver que se o celular esquentar, ele vai trabalhar de maneira pior do que ele mais frio. Todo equipamento é elétrico. Então, esquentar não é bom. Esse efeito Joule não é bom. Por isso, a gente precisa evitar o efeito Joule. Existem várias maneiras. Uma delas é refrigerar o equipamento, né? Os alunos, por exemplo, usam celular, usam computador. Computador, por exemplo, processador, você já sabe que ligou, ele já aumenta a temperatura muito. Nós moramos em Rondônia, já é uma temperatura que é elevada. Ele eleva mais ainda e você já vai ter que ter uma forma de resfriar. Por quê? A ideia não é que ele aqueça. A ideia é que ele processe as informações, no entanto, ele aquece. Justamente. A ideia é que seria um processador que não aquecesse, né? Já tem umas ideias, né, de processadores óticos e tudo mais para evitar isso, mas isso ainda é um estudo. Beleza? Vamos continuar lá.
Só para entender esse efeito aí que está acontecendo, né? Então, vamos lá para o slide. Continuando. Então, aí o chuveiro não. O chuveiro é certeza. Eu quero que ele aqueça, né? Esquentar. Precisa. Ferro, aquecedor. O ferro elétrico, isso. Ou secador de cabelo. A ideia Aquele é que você usa, né? Que é o chapinha lá, como é que é? Eu? Chapinha de cabelo. Aquela de cerâmica, né? Seu cabelo é comprido, liso. O cabelo é muito lisinho. Então, aqui, os dois tipos de corrente, né? O professor Décio vai explicar aí. A corrente contínua e a corrente alternada, né? Na corrente contínua, as cargas elétricas que constituem essa corrente se movimentam apenas num sentido. Ou seja, do polo positivo, da fonte de tensão para o polo negativo, chamado de sentido convencional. E também através de, no caso, essa ionização do material, né? Em semicondutores também funciona. Na corrente alternada, o que ocorre é diferente. Nesse tipo de corrente, as cargas elétricas ficam oscilando em um sentido e em outro sentido. Por isso que é alternada, alterna, né? É o que nós temos aí na fiação da nossa casa. E forma um campo eletromagnético, né? Corrente contínua, qualquer tipo de bateria, né, Décio? Qualquer Justamente. tipo, independente do que seja, bateria de carro, de moto, pilha, todas são a mesma coisa. Vai ter um polo positivo, um polo negativo que vai ser contínuo. É 12 volts. Às vezes tem uma queda, né, que vai descarregando. Tem 1 milhão de volts, né? Isso. A energia elétrica de Rondônia, por exemplo, que leva da nossa usina de Santo Antônio aqui, das duas usinas Giral e Santo Antônio, elas vão para São Paulo e corrente contínua de 1 milhão de volts, né? Lembrando, então, que, mas só nesse caso especial. E é um know-how, uma maneira de fazer própria do Brasil. China tentou fazer agora a usina de Rio Amarelo, né? Ela é maior que a Itaipu em quantidade de carga, de área e tudo, mas ela não produz o mesmo tanto que Itaipu, não tem a mesma... É porque Itaipu tem mais queda, tem rendimento, toda uma configuração. Mesmo rendimento, Lá também é de queda, a do Rio Amarelo. E eles, no governo Dilma, já final do governo Dilma ali, eles tentaram levar os brasileiros daqui e fazer essa linha de transmissão lá. Só no Brasil tem, pessoal, linha de transmissão de 1 milhão de volts, nem os Estados Unidos, nem a Rússia, nem a China, são os grandes países de tecnologia e não tem. Então é know-how, é nosso, temos que ter orgulho disso, lógico. É nosso, né? Tá certo que quem faz as subestações é a Toshiba, uma empresa japonesa, mas o know-how, a maneira de montar, os equipamentos são todos praticamente alemães, mas na hora de montar são os brasileiros. É nosso isso. Com muito orgulho eu digo isso na parte elétrica, então, né? Porque é uma coisa que nós temos que outros países não têm. Quase se emocionou, hein, professor? Não, eu quase chorei. Mas é verdade, é nosso, né? Do nosso país, temos que mostrar o que tem de bom aqui. Com certeza. Chama know-how porque a gente monta, né, esse sistema, os outros não conseguem. E a China não teve a transmissão em contínua por isso, porque ela não conseguiu acertar com o governo do Brasil na época. Então vamos lá, continuando mostrando aí, então seria essa corrente contínua a primeira, né? E alternada porque ela vai alternar, vai em um sentido e no outro, num sentido e no outro. Nós veremos que a corrente elétrica vai de um valor positivo a um valor negativo, passando pelo zero, né, professor Mac? Então aí, vamos lá. Nas residências, é esse o tipo de corrente elétrica, alternada, né? Claro que você tem também, na sua residência, tem lanterna, outras coisas que é contínua, né? Que usa o controle remoto, etc. Ela é gerada a partir das usinas nucleares, termoelétricas e das grandes usinas hidroelétricas. As termoelétricas aí são as piores para o planeta em termos de aquecimento, em ecologia e de preço, né? A nuclear tem o perigo, se você não cuidar direitinho, mas é a mais limpa que existe. E as usinas hidrelétricas são as melhores hoje em termos de custo-benefício, né? E o Brasil é um grande produtor de usina de energia hidrelétrica, da hidrelétrica. Isso. O número de oscilações que essas cargas efetuam em um segundo é denominado de frequência. 60 ali é Hz, na verdade é Hertz. Tem um Zzinho aí pequeno aí, Hz. 60 Hertz. Lembrando que, por exemplo, no Brasil é 60 Hz, pessoal. Lembrando o seguinte, aqui no Brasil nós utilizamos, na verdade, a frequência 60 Hz. Mas, por exemplo, Itaipu, nós temos uma quantidade, porque ela é binacional, é formada a parte de lá do rio,
é com o Paraguai. O Paraguai gera ela em 50 Hz, que a América Latina praticamente gera em 50 e o Brasil gera em 60, ok? Então pode gerar em 50 Hz também, só que no Brasil é 60. Engraçado que no Paraguai compra a energia do Paraguai, né, em 50 e transforma em 60 para propagar. Infelizmente, as turbinas de lá são de 50. Continuando então? Então aí um objeto que utiliza, né, essa questão aí da corrente alternada, né, um ferro de passar ali, alguém passou roupa demais ou esqueceu, né, deu uma queimadinha. Justamente. Aqui é um aquecedor de água, né, é um bule elétrico, vamos dizer assim, você aquece a água. Tem até uma externa feita com esse bule aí de aquecimento. Na realidade eu cortei o meu, né, que era um vaporizador para passar roupa, que na realidade nunca funcionou, então ele funcionou para aquecer água. Então já serviu. Para não usar fogo, né? Dentro de alguns recintos, não dá para usar. Então você utiliza o aquecedor elétrico. Que é um aquecedor, né? E chuveiro elétrico. É a mesma ideia dos dois. Só que aqui no caso o chuveiro elétrico consome muito mais energia, né? Porque ele está todo o tempo aquecendo. Aqui não, você aquece essa quantidade de água. O chuveiro, tanto é que ele joga pouca água para dar tempo de aquecer, né? Então ele utiliza muita energia. Eu acho que é o que mais consome energia numa casa, né, desse? Deve ser o chuveiro elétrico. Até agora eu não conheço nenhum equipamento que consuma mais que ele. Bom, e também é o que eu sempre digo, né? Região aqui nossa, uma pessoa usar chuveiro elétrico, eu acho que é meio contraditório, né? Que aqui a água naturalmente já sai quente. Na minha casa não tem. Nem na minha. Quer dizer, tem, mas não ligo. Intensidade da corrente elétrica. Então, o que é intensidade? Valor. Como eu chego nesse valor? Utilizando uma equação matemática, né? Para calcular a intensidade da corrente elétrica, que nós chamamos de I, então, intensidade de corrente elétrica. Na seção transversal de um condutor, se considera o módulo da carga que passa por ele em um intervalo de tempo. Qual é isso? Conta quantas cargas vão passar em um tempo. Passou 10 cargas. É o valor que eu vou multiplicar pela carga elementar. Lembra? Número de elétrons. 10 elétrons vezes a carga elementar. Então, para calcular a intensidade da corrente elétrica na seção transversal de um condutor, se considera o módulo da carga que passa por ele em um intervalo de tempo. Então, qual é a carga que passa? Divide pelo tempo, você vai saber. Vamos supor aí. É uma coisa bem simples. Pessoal, passou 100 coulombs em 10 segundos. Então, você já pensa 100 em 10. Então, em 1 segundo só, passou 10. 10, 10, 10, 10, 10, até dar 100. Então, é por segundo. Então, você divide a quantidade que você tem no total pelo tempo necessário para passar. É 500 em 5 segundos. Aí você divide 500 por 5, né? E vai achar o resultado que é 100. Então, é bem tranquilo, certo? Então, vamos lá, continuando. Então, a equação da corrente é a quantidade pelo tempo. Mas ele só me disse que passou 1 milhão de elétrons. Pega 1 milhão e multiplica pela carga elementar, né? Que é 1,6. Depois divide pelo tempo que levou para passar. É a quantidade pelo tempo. Simples assim. Quantidade pelo tempo. Quantidade de carga que eu falo, né? Justamente. Quantidade de carga elétrica, não é quantidade de números, não. Porque aí número tem que multiplicar pela carga elementar. A unidade adotada para a intensidade da corrente elétrica no Sistema Internacional SI é o ampere. Então, tem aqui. Em homenagem ao físico francês André-Marie Ampère. E designado coulomb por segundo, né? Porque a quantidade de carga é coulomb e tempo é segundos. Lembrando que 1 coulomb é a quantidade de carga correspondente a 6,5 vezes 10 a 18 elétrons. 1 coulomb nós falamos, né? Que é um valor absurdamente grande, por isso que usa os submúltiplos, né? Bem menos. Portanto, uma corrente de 1 ampere é igual a 6,25 vezes 10 a 18 elétrons por segundo. E lembrando que nós vamos falar de efeitos fisiológicos, né, que 1 ampere também não é tão pequeno, né? É uma quantidade bem grande, para a gente já é mortal, né? Até 0,2, 0,3 já é quase que mortal para a gente. Pelos efeitos, né, formigamento, aí choque, queimadura interna, paralisia do coração, dependendo de se passar pelo coração. Mas nós vamos falar desses tipos de choque que é muito importante, né? Então, exercício 1.
Vamos lá. Uma corrente elétrica de 0,4 ampere flui por um condutor metálico. E lembrando que a carga de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Nós já falamos, não precisa decorar. No Enem, né? No nosso Sempre concurso vem, né? do Enem, nós teremos sempre esse valor aí, não precisa decorar. Isso. Então, calcular quantos elétrons que passam por segundo por uma seção desse condutor. Lembrando que quando a gente fala por segundo, fica fácil, porque amperes é coulomb por segundo, tá? Você pode ter a resposta em coulomb por minuto, mas não pode escrever ampere, tá? Isso. Esse aqui em cima é coulomb e esse E aqui esse é o segundo. segundo. Então, você já tem aí, na verdade, o 0,4 está em coulomb por segundo. Intensidade O tempo, você quer em um segundo, só já está em segundo, né? Isso. E o E é a carga elétrica. 1,6 vezes 10 menos 19, que está multiplicando, tem que passar dividindo. Então, se eu olhar N, vou tirar 1,6 dali, vezes 10 a menos 19, jogar para baixo do 0,4. Multiplicação, inverso, divisão. Passei para o outro lado. Ah, mas o N está na direita. Se tivesse problema, não tinha o sinal de igual, né? Se está dizendo igual, não faz diferença nenhuma. Pode trocar aí normal. Aí, ó, pronto. Divide 0,4 por 1,6, vai dar o 0,25, vezes 10 a 19, porque não tem número para fazer a multiplicação 10 nem elevado divisão. a zero, né? Geralmente Passa não para tem cima. nada, 10 Isso. elevado a zero. Você 0 não faz... menos 19 dá mais 19. Isso. Se o menos 19 estivesse em cima, deixava ele tranquilo. Como está embaixo, passa para cima. Passa para cima, troca o sinal, né? Na realidade, é 10 elevado a zero menos 19, né? Acaba ficando positivo. Então, notação científica, vírgula para a direita, subtrai 1 do expoente, fica 18. Então, 12,5 vezes 10, 18 elétrons. Pronto. Então, eu acho que só a montagem, né, que ficou diferente, né? Só a organização que teve que dar uma arrumada. Ah, mas ele não mostrou tal coisa, olha lá direitinho. Às vezes ele vai te dar direto a quantidade de carga, aí você joga lá na questão. Ah, ele vai te dar corrente, você coloca corrente. Ah, deu tempo em minutos, transforma em segundos, depois você efetua a conta. Ou chega no final em minutos e no final você tem que transformar, né? De qualquer jeito tem que transformar. Não pode deixar em minutos, não. Bom, então acho que é uma questão bem tranquila. Exercício 2, supondo que seja possível contar o número de elétrons, então, olha, está supondo, né? Que seja possível contar o número de elétrons que passam por uma seção de um condutor metálico submetido a uma diferença de potencial. Foi observado que passaram, olha só, 3,6 vezes 10 a 21 elétrons em 1 minuto. Olha, eu acabei de falar, a questão já veio. Nessa condição, qual a intensidade de corrente elétrica que flui nesse condutor? Intensidade é a letra I. E o que acontece? Ele me disse que passaram 3,6 vezes 10 a 21. Ele não me falou a quantidade, né, dessa. Só que vocês lembram muito bem que quantidade é o número vezes a carga elementar. Que é esse número? Esse aqui, ó. 3,6 vezes 10 a 21. A carga elementar não colocou aí, mas você tem aí, né? 1,6, 10, acabou de fazer 19. isso aqui anteriormente. Nós acabamos de usar. Bom, deixa eu só apagar aqui para tirar. Isso aqui é mais para questão de explicação mesmo. Pronto. Então, para frente, está aí. Substituindo. Ah, por que apareceu 3,6 e 1,6? N vezes Z, né? Então, esse valor aqui, ó, é N. Esse aqui é I. 60. Em amperes, né, Mac? O minuto tem que ser transformado, né? Exatamente. Então, eu vou ter 60 segundos. Eu acabei de falar, 1 minuto. Aí nem precisa fazer conta, né? Todo mundo sabe o básico, que 1 minuto tem 60 segundos. Isso é o mínimo. Se quiser, multiplica 1 por 60 também. Também. Aí é bagunça já, né? Mas tudo bem. Pode fazer, quem sabe. Então, aí multiplicando 3,6 por 1,6, 5,76. Dividido por 60, 0,096. Como eu tenho 10 elevado ao quadrado e um número com vírgula, eu arrumo ele. Passo 2 vezes para a direita, 2 vezes. O que acontece? 9,6 amperes. É uma corrente muito alta. Muito alta. Geralmente, já medi no ar-condicionado, quando está no máximo, ele puxa 5 amperes, na média, né? No meu, né? Aí depende muito se é inverter, se é dual inverter, se é antigo, se é aquele ar-condicionado de caixa, aí você vai
ter que observar. Aqueles antigos gastavam muito mais, né? Lembrando que se o aluno, como é uma questão aberta, se o aluno tivesse escrito 576, que é o 5,76 vezes ao quadrado a 576, coulomb por minuto, estaria correto. Sim. Não poderia escrever ampere. Ampere é só quando você tem coulomb por segundo. Mas vamos supor que você escreveu 576 coulomb por minuto. Você não transformou 1 minuto em 60 segundos. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas se você escrever ampere, aí 576 ampere está errado. Isso. Poderia ficar coulomb por minuto, Isso. mas não no sistema. O ampere é do sistema internacional e do sistema internacional é segundo. Justamente. Portanto, não pode. De jeito nenhum. Pronto. Já dá para ir para frente, né? Deu tempo aí, anotaram com certeza. Vamos para frente. Então, efeitos fisiológicos. Isso, agora, efeito fisiológico, desce né? e manja. Vai. Eu estava meio rápido aqui com vontade de falar, então... O efeito fisiológico ele acontece quando há passagem de corrente elétrica pelo organismo dos seres vivos. O Mac falou, não são só pessoas, seres vivos, né? Animais, qualquer coisa. Isso. Até estudos com rã, né? Foi feito com a perninha Justamente. Alessandro volta, né? Faz a primeira sobre a pilha, né? Ele começa a trabalhar isso aí. Então, esse efeito, né, ele atua no sistema nervoso, fazendo com que o corpo tenha contrações musculares, configurando aquilo que conhecemos como choque elétrico. A condição básica para que aconteça um choque elétrico é provocar uma diferença de potencial. Se você vai tomar o choque elétrico ou não, é outra história, mas a condição para acontecer é isso. Diferença de potencial. Né? Correntes elétricas com intensidade de 1 miliamperes, 1 vezes 10 a menos 3, 0,001 amperes, né? Provoca a sensação de cócegas ou formigamento. Mas correntes com intensidade de 10 miliamperes, 10 vezes maior, fazem com que as pessoas percam o controle dos músculos já. É por esse motivo que fica difícil abrir as mãos e livrar-se do contato. Que é o caso, né, que ocorre, esse aqui é muito interessante, pessoal, olha só. O que ocorre lá quando a pessoa pega um choque é a diferença entre um adulto e uma criança. Eu lembro até, eu consigo lembrar essa lembrança, né, de eu pequenininho pegar um choque na tomada, não sei o que estava fazendo, aprontando com certeza. Ainda lembro, né? Pior que dessa eu lembro, é a única coisa que eu lembro criança. Que eu peguei realmente e eu fiquei preso, porque a criança não tem força suficiente para se livrar. Então, o que aconteceu? Meu pai, mesmo pegando choque, segurou em mim e puxou. Então, mesmo ele pegando choque, ele conseguiu tirar tranquilamente. Um pouco mais velho, eu fui mexer numa tomada que não deveria, né? É um local que vendia cachorro-quente, o pessoal fala, em Manaus chama de quicão, né? Então, o que aconteceu? Eu falei, olha esse fio aqui, pô, lá, levei o choque. Eu sou Mac, é curioso desde criança, ó, queria ser meu... Aí, o que aconteceu? Pegou um pouco, eu consegui tirar. Então, o que você pensa? É realmente aquela ação, 110 ele trava, né? Você fecha e fica preso. A criança não vai ter força suficiente para se livrar. Mesmo que você faz isso quando pega no fio, por exemplo, por que você faz isso? É porque é a contração do músculo. Então, vamos supor que você quisesse, em algum lugar, precisasse saber se está com um choque ali, carregado eletricamente ou não. Se você tivesse que fazer mesmo, então coloca as costas da mão. Pode tomar o choque, mas você tem como tirar. Agora, quando você fizer assim, ele travar, não tem como você tirar. Porque você puxa, mas aí a mão está dobrada, né? Para ver que tem aqueles equipamentos assim que eu não acredito muito, né? Que você coloca, fica malhando, daí é tudo cheio de gominha, que esse cara malha 24 horas, né? Mas no comercial parece só aquela máquina. Então, o que acontece? Coloca ali e tem aquela contração. Mas aquela contração, até em fisioterapia também, é bem legal, você coloca. Aquilo ali é para fazer anestesia, que eles falam. É para anestesiar um pouco aquela dor. Mas é muito pouquinho. Tanto é que ele vai aumentando a intensidade. Chega um ponto que você dá um pulo lá longe se você não falar para parar. Porque vai aumentando a intensidade. Para cada pessoa, por exemplo, quem perdeu o movimento está praticamente sem sensibilidade. Ele vai aguentar um choque muito acima do que eu já estou normal, qualquer coisa eu já sinto aquela pancada, né? Nunca passei por isso, professor. Porque eu já vi pessoas se tratando, né? Então você coloca, você vê que aumenta muito mais do que o seu, porque ele perdeu, ele está tentando recriar aqueles caminhos para tentar recuperar um pouco o movimento, né? Que é, no caso, as pessoas que têm derrame, tem esse tipo de coisa, né? Então, essa questão do efeito fisiológico aqui. Então, vamos continuar lá?
tem um pouquinho de coisa aí para finalizar. Então, beleza, né? Então é difícil abrir as mãos, né, Décio? Então... Justamente. Os valores de corrente elétrica pequenos, por volta de 1 mA e 3 mA, são altamente mortais porque atingem diretamente o coração, fazendo com que ele altere seu ritmo, contraindo ou relaxando inúmeras vezes por segundo. Essa é a chamada fibrilação cardíaca que causa a morte. Então, pessoal, isso é importante nós falar podemos dessa... ver que, mesmo assim, uma corrente muito pequena, o que pode acontecer? Pode se passar pelo coração, por exemplo, e ele pode passar por aqui, fazer, né? Pegar aqui. Aí pode dar a volta, passando, ele pode fazer isso. Quer dizer, o coração seu bate. Se ele perder o ritmo, ele pode parar, né? Acho que todo mundo sabe que o coração é uma bomba, né? Tem um lado que fecha, o outro abre. Fecha e abre, é uma bomba. A fibrilação é o quê? Ele começa a tremer. Ele fica tremendo tão rápido que fica fibrilando. Então ele não consegue bombear para a oxigenação, que é o caso que dá alguns problemas na cabeça da pessoa. Para. Então, o que acontece? O desfibrilador, ele vai dar uma descarga elétrica, vai fazer parar aquela fibrilação e o coração volta a bater novamente. Justamente. Então, o choque pode causar fibrilação e matar alguém ou pode tirar essa questão da fibrilação. Parada cardíaca, né? Exatamente. Então, você pode salvar com... O próprio choque elétrico pode ser bom ou mal. Depende. Exatamente, depende da situação que ele é utilizado, né? Então, as correntes muito... Oi? Legal aí a figura. As correntes muito elevadas não chegam a matar imediatamente, pois a sua intensidade é tão alta que faz o coração ficar paralisado completamente. No entanto, essa paralisação só permanece enquanto a corrente elétrica estiver passando pelo corpo da pessoa, que é muito rápido, né? Passou ali, pronto. Então aí, um exemplo, e tomar cuidado. Gente, só uma coisa muito importante que assim, é um recado até para quem tem criança em casa. Carregador de celular, ele encaixa lá dentro, tanto é que você pega e não toma choque, né? Só que tomar cuidado porque a criança pega aquilo ali e bota na boca, a criança fecha o circuito. Então ali vai acontecer o quê? Ela pode tomar um choque na boca, então toma muito cuidado, não deixar, porque toda coisa a criança bota na boca, né? Então a saliva... fica uma carga, porque ele tem capacitores dentro, né? E esses capacitores demoram a esvaziar. Não falar ainda uma aula sobre capacitores. Isso. Demora a descarregar, então fica retido um pouco de energia ali. E tomar cuidado, né? Mesmo pela criança ser curiosa, como eu falei, ela coloca na boca e pode tomar um choque elétrico. Então não deixar carregador ali ligado. Sempre que terminou, tira da tomada e guarda. Nunca deixa ligado com aquele conector ali, né? Que a criança vai e pega. Vamos lá, continuando? Já teve caso, né? De falecimento de criança por isso. Essa paralisação passa logo que a corrente elétrica cessa, o que foi falado, né? Mas é importante saber que, apesar de não matar instantaneamente, essa corrente pode deixar sequelas irreversíveis, em razão da interrupção da circulação sanguínea, mesmo que por alguns segundos, que falta a oxigenação do cérebro, né? Então é a parte que acaba provocando algum dano, né? E as pilhas secas? Bom, as pilhas secas... a pilha comum que você tem em casa, né? Nessa pilha, o polo positivo é uma haste de carvão e o negativo é de zinco. Em vez de o eletrólito líquido, usa uma pasta de cloreto de zinco e cloreto de amônia. A essa pasta se adiciona bióxido de manganês, que é despolarizante. Pelo fato de não ter eletrólito líquido, é chamada de pilha seca. As baterias hoje já são secas. Antigamente não era, né? Então as baterias de carro elas são secas hoje com o mesmo processo. Essa é uma grande vantagem, pois permite que a pilha seja transportada com facilidade e que possa funcionar em posição vertical, horizontal ou inclinada. Outra vantagem é possuir despolarizante, o que permite que essas pilhas sejam usadas em média até durante 1000 horas. Olha aí, bom, né? Em geral, essas pilhas, né, elas têm a forma de um cilindro. A haste de carvão fica no eixo, o cilindro é feito de zinco, que é o próprio polo negativo. Entre o carvão e a parede do zinco, ela é preenchida com a pasta eletrônica. Né? Tem aí, mostrando direitinho. Mas nós temos baterias paralelepípedas, né? Algumas baterias de 9 volts e tal, que você compra, elas são... Para brinquedos, né? Carrinho elétrico, bicicletinha, essas coisas sempre tem. Existem pilhas secas de diferentes tamanhos. Pilha seca.
desde pequenas, que dão força eletromotriz de 1,5 volts, até grandes que dão 9 volts. Depois de uso prolongado, em média de 1000 horas, a força eletromotriz cai e a resistência interna fica muito grande. A pilha se torna inutilizada. Acredita-se que isso seja devido à transformação do bióxido de manganês em monóxido de manganês, que não é despolarizante. Essas pilhas são usadas em todo dispositivo em que se necessitam pilhas portáteis, como lanternas elétricas, rádio de pilha, etc, etc. Que está sendo substituído constantemente por baterias, né? Isso. As pilhas agora são bem... Até as que são usadas são recarregáveis, que a gente usa no estúdio, né? Para o microfone, são pilhas recarregáveis, né? Então, é a lei de Ampère. Uma das revoluções mais marcantes na física foi a descoberta feita por Hans Christian Ørsted, onde, através de seus experimentos, comprovou a existência de campo magnético ao redor de um fio quando esse era percorrido por uma corrente elétrica. Ele conseguiu observar esse efeito, embora Ørsted tenha descoberto que um fio percorrido por uma corrente elétrica gera um campo magnético, no caso, ao redor do fio, né, à sua volta, foi André, no caso Ampère, quem matematicamente deduziu esse campo. Então, experimentalmente é uma coisa, matematicamente é outra, como o Décio falou aqui. Alguns bons matemáticos não são tão bons teóricos, né, assim. Justamente. Podemos dizer que o grande feito de Ampère foi ter desenvolvido uma famosa lei chamada Lei de Ampère. A Lei de Ampère, como ficou conhecida, estabelece o campo magnético B gerado por um condutor retilíneo percorrido por uma corrente elétrica de intensidade, geralmente um fio, né? A uma distância R do condutor. Matematicamente, o vetor campo magnético B, pode ver que tem aqui uma setinha em cima, é determinado pela seguinte equação. Toda vez, vetor tem uma setinha. Quando é escalar, não tem. Lembrando, professor, que essa equação vai ser trabalhada quando for trabalhar a parte de campo magnético. Não precisa preocupar com ela agora, só falar da lei de Ampère, ok? Então aí, né, μ vezes I, 2π vezes R. Nós vamos utilizar mais na frente. Onde o termo μ é uma constante conhecida como permeabilidade magnética do vácuo, que é dada, né, tá aqui, ó, por comodidade matemática, essa constante foi definida como 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere, sendo esse valor convencional que pode ter seu número infinito de algarismos significativos por causa do valor de π, né? Que não é, ele é uma dízima, né? É isso? Dízima não, é... Ele é uma dízima não periódica. Não periódica, é isso. Pode-se adotar para a permeabilidade magnética no vácuo ou do ar, certo? O valor abaixo, quando expresso com dois algarismos significativos. Então, aqui, ó. Então, é dado aí quando você precisar, né? Que μ é 4π, tudo mais, aí você substitui o π para chegar... Vai ter uma aula para a gente trabalhar isso melhor. Agora nós vamos trabalhar apenas a curiosidade, né? O principal é o que está acontecendo aqui. Ao redor de qualquer fio existe um campo magnético girando ao redor dele. A direção e o sentido do vetor campo magnético é esse aqui, essas linhas aqui, ó, que estão circulando. Então, vamos lá. A direção e o sentido do vetor campo magnético são dados pela regra da mão direita. Aqui é até complicado de falar de mão direita, porque no vídeo aparece como se fosse a esquerda, né? Lembrando que o vetor B é sempre tangente à circunferência imaginária descrita em torno do condutor, em plano perpendicular. O que você vai fazer, falando bem simples? Vai pegar a sua mão direita, colocar o dedo, aí você vai fazer o quê? Colocar na direção da corrente elétrica. Colocar o dedo polegar, né? Aí você vai colocar na direção. Como aqui está para cima, você vai ver que vai girar no sentido anti-horário, ao contrário do relógio. Se fosse para baixo, seria sentido horário. Então, pessoal, olha só, aqui é meio complicado, né, professor Décio? Por quê? Quando eu falo aqui, ó, mão direita, parece que é minha esquerda, né? Então, eu tenho que colocar a esquerda para parecer a direita. Se é para cima, vai fazer esse movimento, ó. Entendeu? Parece alguém afanando alguma coisa, né? Fala, ó, tá afanando. Assim. Então é quase isso. O fio tá aqui para cima, você gira. Para baixo,
você gira para cá. Então, você vai ter o sentido com a regra da mão direita. Beleza? Regra então, número 1, que não tem a número 2 também, assim por diante. Exatamente. Então, daqui a pouco nós voltamos, que a aula continua. Isso aí.